Gente, agora vamos iniciar nossa parte prática, tá? Eu tô aqui com minha modelo. Ela já fez a ficha de anamnese, já preencheu, eu já verifiquei se ela tinha alguma contraindicação, ela não tem, ok? Como vocês podem perceber, é uma pele jovem, ela tem poucos pelos na sobrancelha dela. E assim, a gente vai iniciar fazendo o quê? Higienizando essa pele. Então eu já vou colocar minha máscara aqui. E a gente vai começar higienizando a pele dela e fazendo o projeto da sobrancelha. Isso significa que em breve eu já vou mostrar para ela aprovar, ver tudo certinho, se ela gostou, né? E pra gente dar andamento à micropigmentação. Então vamos começar. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito da linha da Halt, tá? Então eu começo realizando uma limpeza com esse tônico preparatório. Aqui eu tenho uma gaze e dentro eu tenho um disco de algodão. Eu gosto muito desse conjunto aqui para estar realizando a limpeza, né? Coloco um pouquinho do preparatório aqui na minha gaze e eu vou passar na sobrancelha dela. Eu falei pra vocês que não pode fazer em sobrancelha que tem uma espinha por cima, nem nada, né? Olha só, ela tem um machucadinho aqui, mas não é na sobrancelha, ele tá bem próximo da sobrancelha. A gente vai conseguir trabalhar tranquilamente sem encostar nele, tá? Então é por isso que a gente consegue fazer um trabalho na pele dela. Caso ele estivesse em cima da sobrancelha, a gente não poderia fazer. Então, fazendo essa limpeza agora, eu vou começar fazendo as medidas da sobrancelha. Eu vou precisar, primeiro de tudo, um paquímetro e um lápis dermatográfico. Esse lápis aqui, ele é super fácil de encontrar e você consegue riscar a pele e ter a certeza que ele não vai sair com tanta facilidade. A gente vai começar fazendo as medidas. Quem faz esse curso já tem que ter passado pelo curso de design, já deve dominar design de sobrancelha, porque o desenho ele vai ser assim 50% do trabalho. Se você não fizer um bom desenho, um bom projeto, o risco de ficar um trabalho inadequado é muito grande. Então vamos lá, eu vou fazer o projeto, não vou explicar tudo para vocês porque já tem o curso de design lá para vocês, ok? Eu sempre faço a minha marcação da sobrancelha com a linha. É a mesma marcação que eu realizo no design de sobrancelha, então quem fez o curso vai saber. Ou se você já sabe fazer design e sabe fazer um bom projeto, não é necessário que você faça o curso de design. Os pelinhos que ficaram para fora da sobrancelha, então agora eu vou fazer uma remoção com a pinça. Gente, agora que eu terminei de remover todos os pelinhos, eu vou vir com cotonete, pode ser com um tônico de limpeza mesmo, e remover essas marcações. Essas marcações na parte de cima da linha que eu utilizei para fazer, não a marcação que você fez na sobrancelha, essa você vai usar. Agora a gente vai dar uma refinada nesse desenho para estar mostrando para a cliente.
Mas primeiro a gente tira todas essas marquinhas aqui, porque elas acabam atrapalhando um pouquinho. Agora eu pego um palito de laranjeira e pego um pouquinho de algodão aqui pra mim dar uma refinada nesse desenho e pra mim também arrumar o início pra não deixar assim quadrado, tá? Que não pode deixar início quadrado. Você também não vai deixar o início tão redondo, né, que não fica bonito, mas você vai dar uma leve arredondadinha, que ele chega quase a parecer um quadrado, mas ele não é quadrado, ele é meio redondo. Levemente arredondadinho, que fica mais bonito, mais harmonioso pro rosto, porque ninguém tem a sobrancelha quadrada, literalmente, né? Então a gente vai dar uma refinadinha, porque quando a gente mostra pra cliente, é muito comum que elas se assustem um pouco e falem, nossa, tá grossa, né? Então você tem que evitar que isso aconteça dando uma refinada no desenho. E mesmo assim tem cliente que ainda acha grossa. Mas tem que explicar que a gente faz uma micropigmentação no meio desse desenho, não de uma ponta a outra, né? A gente sempre deve lembrar, quando vai subindo aqui para o ponto alto, aqui tem que dar uma leve afinadinha. E a cauda da sobrancelha, ela é um pouco mais fina também. Em relação à cauda, o ponto final aqui da cauda, em relação ao início, ela também, a cauda é levemente um pouquinho mais levantada, porque isso traz harmonia para o rosto e faz com que a cliente não fique com o olhar caído. Então você tem que tomar muito cuidado para não fazer uma sobrancelha nem reta e também nem uma sobrancelha caída. Tipo, às vezes a cliente mesma tem a sobrancelha, os pelinhos mais caídos, né? Você tem que levantar a sobrancelha dela e remover aquele excesso de pelos que tem na parte de baixo. Então, dá uma refinada por dentro aqui também para dar uma afinadinha. Como que eu vou fazer aqui para dar uma arredondada? Eu vou tirar um pedacinho dessa parte aqui, ó, que liga o início. Tirando essa partezinha, você já consegue puxar um arredondadinho ali. A gente tira aqui uns 2 milímetros para estar fazendo esse leve arredondado. E como que você faz isso? Você puxa da base aqui da ponta, né? Que eu não apaguei bem no início aqui. Eu apaguei aqui nessa parte e a de cima. Então, você puxa aqui bem arredondadinho. E dá uma refinadinha também para estar acompanhando o restante da sobrancelha. Presta atenção se não tá uma mais puxada para frente do que outra, porque isso é importante, né? Você não pode mostrar uma sobrancelha torta para tua cliente. E ainda não acabou, tá? Quando você termina de fazer a sobrancelha que você achou ideal, que vai combinar com os pelos dela, você também não pode inventar uma sobrancelha no rosto da tua cliente. Por exemplo, aqui, ó, eu tô pegando toda a extensão dos pelinhos dela, apesar de serem pelinhos clarinhos, né? Vocês viram que eu removi bastante pelo. Então, assim, ó, olha só, eu peguei toda a extensão da sobrancelha dela, fiz conforme o rosto dela, porque ela tem uma testa normal, né? Não é nem longa demais, nem curta. Então, se adequa muito bem com essa sobrancelha. A gente tem que reparar também em todo o contexto do rosto da nossa cliente para conseguir fazer uma sobrancelha bonita. E a gente faz o que agora? A gente está somente lapidando uma obra que Deus fez. Então você não pode pegar e interferir totalmente, querer tirar a sobrancelha dela e colocar outra totalmente diferente, que descabida com o rosto dela. Você tem que tomar esse cuidado de sempre utilizar o pelo dela como referência. Claro que se o pelo dela for muito caído, ela tiver a sobrancelha muito caída, é claro que você vai levantar a sobrancelha e desenhar, né, um padrão bonito, partindo do conhecimento do design de sobrancelha, visagismo e tudo mais, para você chegar a um resultado satisfatório. Então, só chegar e fazer esse curso aqui e querer fazer microblading não vai dar certo. Você precisa fazer o curso de design, é imprescindível. Agora eu vou mostrar para minha cliente como que ficou o projeto. Na verdade, primeiro eu vou olhar e ver se não ficou uma mais alta que a outra, porque deitado é uma coisa, sentado é totalmente diferente. Ela vai sentar, eu vou analisar, eu vou corrigir os pontos que eu acho necessário, né? Caso uma esteja mais alta, outra mais baixa, porque também é uma questão muscular.
Se a minha cliente, por exemplo, ela tem questão muscular, um lado da sobrancelha é mais alto, outro é mais baixo, e ela vem para modificar isso, você tem que perceber se a questão não é músculo. Então ela vai ter que fazer um botox para estar levantando o outro lado, porque a gente não pode pegar uma sobrancelha alta e outra baixa, ou pegar, apagar totalmente aquela sobrancelha que é mais baixa e levantar ela, né? Porque a tendência das mulheres é querer a sobrancelha mais alta. Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente não faz essas intervenções muito bruscas no rosto da nossa cliente. Agora eu vou pedir para ela sentar e vou reparar ali se tem algum ponto que eu preciso acertar ainda. Gente, eu pedi agora para minha modelo sentar, ok? Eu vou conferir se tá tudo certo. Eu tenho um palito de laranjeira com algodão limpo na ponta e o lápis dermatográfico para que, caso eu precisar ajustar algum ponto, eu vou ajustar agora. Então vamos lá. Eu olhando para o rosto da minha modelo, baixa um pouquinho assim, né? Aqui tem um pontinho que está um pouquinho mais escurecido, então isso pode dar uma assustadinha nela, dar uma impressão que a sobrancelha está torta, então eu venho aqui e dou uma ajustada. Primeiro de tudo, você tem que ter muita visão quando você está olhando para a sobrancelha, né? Você tem que ter esse feeling, né, de saber se a sobrancelha ficou bonita para o rosto dela, como que já tem que imaginar o resultado final quando você olha para a tua cliente. Então eu tô ajustando uns pontos aqui que eu acho necessário, principalmente refinando o desenho, porque na estrutura dele eu achei que tá bem legal e não vai precisar mudar muita coisa. Você tem que deixar ele ideal para a hora que a tua cliente olhar no espelho ela não achar nenhum defeito, porque isso também vai refletir no teu lado profissional, né? Se você fizer uma sobrancelha torta, significa que você não é um bom profissional. Muito torta, né? Um pouquinho pode ser, porque aí você vai ajustar, mas muito não pode. Agora, quando a minha modelo, a minha cliente já tá, que eu acho que tá legal o desenho, o que que eu faço? Eu vou dar uns 5 passinhos para trás que vocês não vão ver, tá? E eu vou olhar para minha modelo de longe e eu vou ter que ter esse olhar mais crítico, né? Ficou legal assim? Agora, olhando de longe, eu percebi que tem um defeito sim para me arrumar na cauda da sobrancelha direita. Quando você fica perto, você não tem essa percepção, mas quando você vai longe, você percebe as falhas. Então, assim, eu percebi que essa sobrancelha aqui, ela tá com a cauda levemente mais grossa e essa aqui é um pouquinho mais fina, então ela precisa de um refino aqui no final para ficar igual. Ela tem que ficar igual esse lado esquerdo, porque ficou muito mais bonita. Então, vamos lá. É assim que a gente vai ajustando o desenho para chegar naquele desenho satisfatório, né? E, gente, não tentem deixar uma sobrancelha, você tem que deixar elas parecidas. Elas são irmãs, mas elas não são gêmeas, tá? Então, isso a gente tem que levar como regra. Não tem como você fazer uma sobrancelha idêntica a outra, porque nem nosso rosto permite isso. Mas tem que fazer muito parecida. Tem pessoas que são mais simétricas, a sobrancelha fica bem, bem parecida. Tem outros que não. Depende muito do rosto que você está trabalhando. Mas não é por isso que pode fazer torta também. Tem que ter noção na hora que está fazendo. Agora eu tô colocando o lápis aqui para medir se está certinho o final. Ok, agora eu vou mostrar para minha modelo se ela gostou do projeto. Então agora eu pego o espelho e mostro para ela, eu explico alguns pontos, como por exemplo, ela vai se assustar, é normal com a espessura da sobrancelha, então ela fala, vai ficar grossa e tal. Então a gente vai explicar o seguinte para ela, aqui no meio da sobrancelha é onde a gente vai fazer a micropigmentação, portanto a gente não vai pegar dessa linha até aqui, né? Exatamente, a gente vai trabalhar dentro toda essa proporção. E onde é essa proporção? Onde ela tem pelo, não é uma coisa que ela está desacostumada. E a gente vai trabalhar com pigmento que combina com a coloração do teu pelo natural, né? Aí você tem que me falar se você gostou do projeto. Tá simétrico, gostou? Sim.
Então, ela gostou, gente. Vamos lá. Pode deitar. Agora, ela aprovou o projeto, tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou anestesiar a sobrancelha dela sem perder essa marcação. Então, se você quiser vir e dar mais uma passada de lápis, né, para fortalecer, para você realmente não perder a marcação, porque você precisa trabalhar dentro do desenho da sobrancelha, então eu vou passar anestésico, que é esse aqui, o TKTX. Ele é um anestésico muito bom, tanto para pele fechada como aberta, tá? Então, eu já coloquei ele um pouquinho aqui na minha mão e vamos lá. Vamos passar. Você passa com mãos de pena, tá? Levemente sobre a sobrancelha dela. Lembrando que não tem como trabalhar essa técnica sem anestésico, tá? Porque além de a gente estar trabalhando com uma lâmina e a cliente acaba sentindo um pouco de desconforto, de dor mesmo, se você não anestesiar. E além de tudo, tem a questão da própria imaginação da cliente, né? Ela não pode imaginar que você está trabalhando sem anestésico, cortando a pele dela, terrível. Não, então sempre usa um anestésicozinho para estar também relaxando a cliente, preparando ela para receber o procedimento. Passa o suficiente para deixar bem anestesiado, não passa tão pouco também, porque senão não anestesia. E sempre leve para você não retirar a marcação. Depois de passar o anestésico, eu vou vir e vou colocar um papel filme ocluindo esse local, porque quando você coloca o papel filme, ele faz um aquecimento, ele retém o calor. Então é isso, a função do papel filme é essa, é reter o calor e acelerar esse tempo do anestésico. Em vez de eu deixar 20 minutos, posso deixar 15 minutos. Acelera, mas também não é tanto, né, gente? Mas ajuda. Vamos lá, colocar sem ficar mexendo o papel filme para um lado e para o outro para não tirar a marcação. Aí você só avisa a tua cliente que ela vai ficar 15 minutinhos paradinha aqui agora. Ela pode mexer no celular, não tem problema. Mas ela não pode ficar mexendo na sobrancelha. E é isso, daqui a pouco a gente volta. Gente, olha só, a sobrancelha dela já anestesiou, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a parte do pigmento. Eu comprei esse kit aqui da RB Colors, se chamam Kit Summer. Nele tem as cores que a gente mais utiliza. Então são cores lindas que a gente utiliza muito. Nele também vem até o laranja, né? Que a gente, como eu falei pra vocês, a gente utiliza pra aquecer o pigmento escuro. Ele vem esse Honey também, que ele é um pigmento mais para correção e também para clarear os outros pigmentos. Esse Jumbo aqui a gente utiliza para pelos mais escuros. Esse Jam Black eu utilizo tanto para fazer delineado de olhos como também para fazer sobrancelha. Esse Ombré 2 é o pigmento que eu escolhi para estar fazendo ela, porque eu já conheço ele, então eu já tenho a certeza absoluta que vai combinar super bem com a sobrancelha dela. E também temos o Universal. A sobrancelha dela é uma sobrancelha bem clara, né? Então ela é uma pele quente, porque você percebe que ela é uma pessoa clarinha, tem muito mais tons de amarelo no pelo dela, né? Então ela provém, a melanina dela é feomelanina, que é aquela que é mais clara, né? Que é a quente. Então, ok, mostrei pra vocês os pigmentos, eu vou guardar esses mais escuros aqui, porque a gente não vai utilizar, jamais você vai colocar um pigmento escuro numa sobrancelha clara igual a dela. Eu também não vou precisar mexer nesse pigmento, por quê? Ele já é um pigmento que já vem pronto pra mim utilizar nela. Como ela já tem o pelinho clarinho e eu já conheço essa cor, eu sei que eu vou utilizá-la pura. E vou estar colocando a camada correta. Se eu pegasse um pigmento mais clarinho do que esse, que tem mais tom de amarelo ou vermelho, eu poderia dar uma esfriada nele com uma gota de castanho escuro, que daí ficaria uma cor bem morninha. Eu vou preparar aqui pra vocês e eu vou mostrar como que vai ficar esse pigmento, como que ele é. Eu vou passar álcool em gel na minha mão, tá? Porque a gente tá se prevenindo o tempo inteiro, né? Eu já passei inúmeras vezes hoje. Porque agora eu vou calçar as luvas. Então, você higieniza a tua mão e calça as luvas para você estar fazendo as preparações. Todos os meus materiais já estão esterilizados, ok? Eu já passei álcool 70 em tudo. Por exemplo, esses recipientes de plástico, como por exemplo,
esse tônico, esse preparatório, esse tônico, né, de limpeza, você sempre tem que higienizar ele com álcool 70 entre uma cliente e outra. Isso tá tudo explicadinho na aula de biossegurança, como eu falei para vocês, está disponível lá na plataforma. Luvas, a partir do momento que você encostou, você só pode encostar em coisas que estão limpas. Então eu não posso pegar, calçar minha luva e mexer no meu celular. Se você fizer isso, ou você mexer no trinco da porta, você tem que trocar de luva. Muito importante você saber disso. Tudo que tem aqui já está esterilizado, né? Então eu vou pegar o pigmento que eu vou utilizar nela. Mexer um pouquinho mais. Sempre você tem que mexer o pigmento ali por uns 2 segundinhos, 3. Misturar bem, porque ele estava paradinho, né? Dentro da caixa. E sempre antes de guardar meus pigmentos, eu já limpo ele, já deixo todos esterilizados já. Vou pegar o anelzinho que eu utilizo quando eu faço essa técnica, que é muito mais fácil. E vou colocar aqui 2 gotinhas do pigmento. Vou colocar 3, na verdade. 3 gotinhas do pigmento. E eu vou testar aqui para vocês enxergarem como que vai ser esse teste que eu falei para vocês. Olha só, eu tirei o papel filme e se você perceber que ele deu uma retirada no lápis, você vai estar reforçando o lápis, ok? Então eu vou pegar o lápis aqui, eu vou pegar um papel toalha e vou dar uma removida nesse excesso de anestésico aqui. Sempre cuidando para não remover o lápis, porque eu tenho uma leve marcação, então eu ainda consigo pegar e fazer esse desenho por cima da minha marcação de lápis ainda, porque não saiu tudo, né? Então tem que ser bem leve, tem que ser ok. Essa sobrancelha do lado esquerdo, ela deu até uma apagadinha a mais. Então eu vou vir aqui e vou seguir a linha do lápis que ela já estava antes, porque eu não posso perder essa marcação. Vocês percebam que a ponta do meu lápis dermatográfico, ela tem esse fiozinho aqui, onde você puxa e aí você tira todo em volta e você consegue, essa pontinha fininha, você consegue fazer com o estilete, tá? Então, eu só tô passando aqui por cima do lápis que eu já havia feito o esboço antes, sem engrossar, sem fazer nada. A gente não pode modificar o que a gente fez antes e mostrou pra ela. Ok, prontinho. Não precisa refinar, porque você não vai mostrar nada pra ela. Agora, eu já tô com o meu pigmento preparado. Link do curso completo na descrição.